Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Olha só, hoje é sexta-feira e a gente vai ter uma aula de língua portuguesa. Nessa nossa aula de hoje, nós vamos ver um tipo de documento, de forma que as pessoas utilizavam antigamente para se comunicar, tá? Só que ainda hoje existem pessoas em alguns lugares do Brasil que utilizam essa forma de comunicação. O que é? É uma carta, tá? E quando a gente coloca o nosso livro na página 240 e a gente vê o texto 2 que está escrito carta pessoal, o que é uma carta pessoal? Uma carta pessoal é um tipo de gênero textual que ele se refere ao nosso cotidiano, né? As pessoas antigamente, e ainda hoje em alguns lugares, como eu estou falando para vocês, elas utilizam cartas para se comunicarem, tá? Para contar o que está acontecendo na casa, na família, na cidade. E aí, nessa página 240, a gente vai ver uma carta que um guaxinim, né? Um guaxinim, que é um tipo de mamífero, tá? Que também é conhecido como rato lavadeiro. Ele escreveu para seu amigo, que é um urso. E tá assim, ó. O que você faria se um amigo seu fosse morar bem longe? Como manter a amizade à distância? Por exemplo, antigamente as pessoas usavam as cartas para se comunicarem, né? Só que hoje, 2020, nós temos outras formas de nos comunicarmos com as pessoas. E a principal delas é o quê? Através dos smartphones, né? Dos celulares. A gente manda zap, a gente conversa pelo Message, a gente manda telegrama através de chats, e-mail. Então tem muitas formas que a gente pode o quê? Se manter atualizado e conversar com as pessoas que a gente gosta. E aí tá assim, olha. No texto a seguir, você vai conhecer o urso Hugo e o guaxinim Tony, que eram muito amigos e inventavam brincadeiras incríveis. Até que Tony precisou ir morar em outro lugar. Nesse mundo do faz de conta, os animais podem escrever. E os dois amigos prometeram trocar cartas. Leia uma carta de Tony para Hugo. E aí o que foi que eu fiz? Eu ampliei essa carta aqui, ó, tá? Para ficar melhor a visualização de vocês. E na carta tá assim, ó. Oi, Hugo, tudo bem? Minha nova casa até que é legalzinha, mas não é a mesma coisa, sem você por perto. O tempo aqui está sempre bom, faz sol direto. Ah, e eu fiz novos amigos. Aliás, eles estão me chamando nesse minuto, tenho que ir. Um abração do seu melhor amigo, Tony. Então, olha só, o Tony, né, mandou essa carta para o Hugo, né? O Tony, que é um guaxinim, mandou a carta para o Hugo, que é um urso. E quem escreveu esse texto foi o Percival, o Tom Percival, tá, gente? E aí embaixo tem a biografia dele, né? O que é a biografia? Um pequeno resumo da vida dele, tá? E aí na página 241 nós temos o estudo do texto, que diz assim, ó. Aí vocês vão deixar o livrinho de vocês aberto e vão começar a responder aí, ó. Quem foi que escreveu a carta? Aí vocês vão ver lá. Lá embaixo, geralmente na carta, quem escreve a carta geralmente assina bem aqui, ó, gente, no finalzinho, tá? Bem na parte de baixo. Para quem ele escreveu, né? Quem escreveu e para quem escreveu na letra na segunda. E na terceira tá dizendo assim, olha, qual é o assunto da quarta? Assinale as alternativas que indicam o que Tony diz na carta. Se eu digo que é para assinalar as alternativas, ou seja, marcar um X nas alternativas, é porque é mais de uma dica. São 3, tá? Então vocês vão ler e vão marcar com X qual é o assunto da carta, tá bom? Depois, vem lá embaixo dizendo assim, ó, carta é um texto escrito usado para a comunicação entre pessoas que não estão próximas. As cartas podem servir para uma conversa, para fazer um convite, pedir desculpas, agradecer algo e etc, né? Antigamente, por exemplo, eu cheguei a escrever cartas do meu pai para os meus irmãos que moravam em outros estados, né? E aí meu pai colocava, eu começava a escrever, né? E meu pai começava a falar as coisas, e eu ia escrevendo, contando as novidades para eles.
tá? Então a carta é isso aí, gente. Era um meio de comunicação usado para as pessoas que não estão próximas, como eu falei para vocês. Hoje nós temos outros meios de comunicação, né? E aí tá assim, olha, releia o primeiro parágrafo da carta, tá? Olha só, tá dizendo assim, o que você acha que Tony quis dizer com mas não é a mesma coisa sem você por perto, né? Porque ele fala lá na primeira parte, né? Mas não é a mesma coisa sem você por perto. O que será que o Tony quis dizer com isso, né? Eu acho que o Tony quis dizer com isso que se o Hugo estivesse perto dele, tudo seria melhor, mais alegre, mais divertido, né? Eles estariam juntos, brincando, inventando brincadeiras incríveis, não é verdade? E na letra B diz assim, olha, isso quer dizer que Tony sente falta de Hugo ou não? Com certeza quer dizer que ele sente muita falta do Hugo, né? Que era seu amigo, tá bom? E aí a gente vai passar para a página 242. Na página 242 tem assim, olha, releia a despedida da carta. A despedida da carta é o que está aqui embaixo, ó, tá? Aí tá dizendo assim, olha, um abração do seu melhor amigo, e aí tá com letras bastão, né? Tony. E aí tá assim, olha, na letra A lá embaixo. Circule as palavras escritas com letras maiúsculas, né? Eu acabei de falar para vocês essas letras maiúsculas aí. Então, a palavra toda está escrita com letras maiúsculas. São 2 palavrinhas. Depois vem assim a letra B, olha. Essa forma de escrever essas palavras reforça o quê? A grande saudade que Tony sente de Hugo ou a forte amizade entre Tony e Hugo? E aí vocês vão marcar a opção certa. Na 6ª questão diz assim, olha, releia esta parte da carta. Minha casa nova até que é legalzinha, mas não é a mesma coisa sem você por perto. O tempo aqui está sempre bom, faz sol direto. O que quer dizer legalzinha nessa frase da carta? Quer dizer que a casa é o quê? Uma casa boa, é uma casa gostosa de se morar, é uma casa o quê? Agradável, tá? E na letra B está dizendo assim, olha, e a palavra direto? O que quer dizer na expressão? Faz sol direto, né? Quer dizer o quê? Quando eu falo assim, faz sol direto, eu quero dizer que faz sol o tempo todo, né? O tempo todo está ensolarado. E na letra C está assim, olha, da forma como foram usadas na carta as palavras legalzinha e direto são o quê? São gírias, né? Tá? Você sabe o que é uma gíria? Converse com os colegas e o professor e escreva o que vocês concluíram. E aí, olha só, gente. As gírias, tá? Elas são palavras ou expressões usadas para as pessoas que pertencem a um grupo, tá? Como um grupo de jovens, né? Os jovens geralmente que falam assim, aí, tá tudo legal, tá tudo bacana, né? São gírias, tá? Por esportistas, por músicos, né? Por pessoas que vivem mais livremente, tá? E algumas gírias, elas passam a ser usadas por todas as pessoas nas situações mais informais, né? Geralmente a gente fala as coisas, assim, as gírias, sem perceber que está falando, né? Já fica o quê? Como se fosse uma palavra o quê? Rotineira, do nosso dia a dia, tá? E aí, na 7ª questão, está dizendo assim, na página 243, olha só. As gírias são comuns nas conversas informais do dia a dia, né? Quando a gente está conversando com um colega, com o pai, com a mãe. Já nas situações formais, né? Cerimoniosas, né? Por exemplo, se a gente vai num lugar mais assim, reservado, mais respeitoso, a gente não vai poder usar as gírias, né? Elas não são adequadas, tá? E aí tá assim lá embaixo, olha. A carta de um amigo a outro, como a carta de Tony a Hugo, é uma situação de comunicação formal. Explique. Não. A carta do Tony para o Hugo é uma correspondência o quê? Informal, porque é uma carta o quê? Entre amigos. E entre amigos pode haver o quê, gente? Essa conversa mais aberta, mais liberal, tá bom? Na letra B diz assim, olha, Tony usou uma linguagem formal ou informal? Ele usou uma linguagem o quê? Informal, como eu acabei de falar para vocês, né? Uma conversa entre amigos, tá? Isso ficou comprovado através do quê? Das gírias, né? Legalzinha e direto, tá?
E aí na letra C está pedindo para dar exemplos de situações em que é adequado dizer gírias e de situações em que não é adequado, né? E aí a gente já falou sobre isso. Em situações mais reservadas, onde você estiver, por exemplo, num lugar mais reservado, você não vai poder falar essas gírias, tá? Você conversa geralmente usando gírias quando você está o quê? Em casa, entre os amigos, entre os parentes, mas não, por exemplo, num restaurante, numa igreja, na escola, não é verdade? Tá, gente? Então, olha só, a gente vai dar uma paradinha aqui na 7ª questão. Daqui a pouquinho a gente volta a partir da 8ª, tá bom? Aguardem só um pouquinho.